A gente já viu aqui no canal alguns vídeos de Affinity Photo, onde a gente conheceu as ferramentas iniciais, os espaços de trabalho, mas chegou a hora de mostrar uma coisa um pouquinho mais prática. É muito legal quando a gente consegue combinar os recursos de uma boa câmera fotográfica com o editor de imagens. Assim a gente consegue potencializar os nossos resultados e conseguir trabalhos muito mais incríveis. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você pode sair desse resultado aqui para esse resultado aqui, simplesmente utilizando um formato de arquivo específico ao fotografar e a persona revelar do Affinity Photo. Quando você fotografa utilizando uma câmera profissional ou semi-profissional, as DSLR, né? Aquelas câmeras que podem receber uma lente nova, mas também o que eu vou mostrar aqui pode estar presente em câmeras um pouco mais simples. Você pode selecionar qual que é o formato de arquivo que essa câmera vai registrar, vai salvar quando você registrar a sua cena, quando você fizer uma foto. E isso permite que você possa escolher entre dois principais formatos, JPG, o formato que a gente mais conhece, e também formatos RAW, que é uma espécie de arquivo cru que a sua câmera é capaz de guardar a fim de que você tenha muito mais informações para fazer uma pós-produção e fazer uma edição. Quando você configura a sua câmera fotográfica para fotografar em JPG, você está configurando ela para processar a sua imagem e salvar uma imagem já processada no cartão de memória. Isso significa que quando você fotografa uma cena, tudo o que você está vendo ali, cores, iluminação, tonalidade, vai ser registrado e salvo no arquivo JPG, que depois não vai te dar muitas possibilidades de edição. Diferente do arquivo RAW, como eu já mencionei nos vídeos anteriores sobre a Affinity Photo aqui do canal, o formato RAW permite que você armazene uma quantidade muito maior de informações que vão permitir que você faça uma pós-produção muito mais controlada e permitindo que você resgate muito mais detalhes. Assim, se a sua imagem ficar como essa aqui, né, sem vida, com uma exposição diferente, quase sem nenhum atrativo, você consegue chegar nesse tipo de resultado aqui graças à quantidade de informações que o arquivo RAW armazena e que podem ser utilizados em prol da sua edição. Então o que eu vou te mostrar aqui, embora, é claro, seja possível utilizar a persona revelar para editar JPGs, é interessante que você utilize imagens no formato RAW, que vão permitir justamente um controle maior, já que você vai ter mais informações para resgatar. Para esse exemplo aqui, eu estou utilizando uma imagem no formato DNG, que é uma espécie de encapsulamento que armazena um arquivo proprietário de alguma câmera em formato RAW. Dependendo da câmera que você utiliza, do modelo ou da marca, o formato RAW que ela armazena pode ter uma extensão diferente, mas não tem problema. Os aplicativos mais recentes, como o Affinity Photo e até mesmo o próprio Photoshop, conseguem ler e interpretar esses arquivos sem maiores dificuldades. Eu vou deixar essa imagem aqui disponível aqui na descrição para você abrir aí. Você pode fazer no Affinity Photo, se quiser praticar no Photoshop também não tem problema, ele vai abrir lá no Adobe Camera Raw e você pode praticar junto comigo, nesse caso utilizando o Affinity Photo, ok? Bom, quando você abre uma imagem no formato DNG no Affinity Photo, ela vai abrir diretamente na persona revelar, que é essa persona aqui, olha, a terceira persona no espaço de trabalho do Affinity Photo. Ela funciona de maneira muito semelhante com o Adobe Camera Raw. Se você já utiliza o Photoshop, o Bridge para revelar as suas imagens, você já vai estar mais ou menos familiarizado com a interface de trabalho também do Affinity Photo. A partir da persona revelar, você encontra aqui do lado direito um grupo de painéis que permitem justamente a edição dessa imagem, tratando diferentes detalhes, recursos, opções e configurações, até mesmo da própria lente da câmera, permitindo que você faça alguns ajustes na pós-produção que vão fazer total diferença no seu resultado. Nós vamos começar com a guia básico e no Affinity Photo você pode habilitar ou desabilitar um ajuste simplesmente clicando nessas caixinhas que ficam disponíveis aqui do lado do título do ajuste. Vamos controlar, por exemplo, a exposição. Como eu expliquei, quando você fotografa em RAW, você consegue armazenar uma quantidade muito maior de informações, diferente do que acontece no JPG. Se isso aqui fosse uma imagem em JPG, dificilmente nós conseguiríamos resgatar alguma informação do céu ou das áreas
mais escuras da imagem. Isso acontece principalmente por conta do alcance dinâmico, né, da maioria das câmeras, que é a capacidade que ela tem de fotografar aí uma grande diferença de tons mais claros ou mais escuros. Quando uma câmera tem um baixo alcance dinâmico, você tem pouquinha diferença na tonalidade, a imagem fica muito mais pobre. E claro, isso acontece de maneira inversa. Se você tiver um maior alcance dinâmico, você consegue registrar mais detalhes e mais informações. Mas vamos lá, mexendo aqui na exposição, a gente pode, por exemplo, aumentar a exposição para tentar resgatar um pouco mais de informação no rosto da modelo, tentando deixar a nossa imagem um pouquinho mais clara. Não se preocupe se o ajuste parecer um pouco estranho, a gente vai conseguir trabalhar com informações diferentes à medida que a gente vai avançando em cada um dos painéis. Eu vou fazer esse ajuste de maneira linear para evitar confusão, para que você possa ficar por dentro de como cada um deles funciona, ok? Na exposição a gente controla então o nível de exposição dessa imagem, como se você estivesse expondo ela, né, mais tempo, ou abrindo mais aí o seu obturador por mais tempo, no obturador da câmera, deixando com que mais luz entre na câmera, no sensor, e assim você tem uma imagem mais exposta, mais clara, o que a gente geralmente faz quando a gente vai fotografar em uma cena mais escura. Nesse caso aqui, eu vou dar um reset aqui, o objetivo é apenas tentar resgatar um pouco mais de informação no rosto, nas áreas de sombra, então a gente pode aumentar um pouquinho mais a exposição, nada muito exagerado. Você observa quando você começa a aumentar a exposição, você começa também a perder informações nas áreas mais claras, que vão ficando ainda mais claras até o ponto de ficarem completamente brancas, o que não é legal pra gente, ok? Você também pode modificar o ponto de preto, que vai modificar os pixels que são mais próximos de preto ou mais escuros, para que eles fiquem ainda mais escuros ou ainda mais claros. Eu vou aumentar aqui ligeiramente para algo em torno de 1 ou 2%, já está de bom tamanho. E o brilho, como o próprio nome diz, você pode aumentar ou diminuir o nível de brilho da cena. Eu vou deixar aqui algo em torno de 3%, eu estou realmente estourando bem mais a cena, porque depois eu vou resgatar isso em outro painel. Em seguida a gente pode marcar aqui a opção aprimorar, onde você tem 4 controles: contraste, profundidade, saturação e vibratilidade. Eu vou aumentar aqui ligeiramente o contraste. Você observa que as áreas de arestas elas começam na verdade a ficar mais evidentes. O contraste faz exatamente isso, né? Onde você tem áreas mais claras contrastando com áreas mais escuras, ele vai aumentar essa intensidade, deixando a imagem com mais contraste. Você tem aqui também a profundidade, que vai, como o próprio nome sugere, né, tentar dar mais profundidade a esse contraste, fazendo com que a sua imagem ganhe mais volume. Eu vou utilizar aqui algo em torno de 20% a 35%. A saturação vai resgatar mais cor da sua imagem, deixando ela com cores mais vivas, cores mais vibrantes. E a vibratilidade vai fazer algo muito semelhante, só que de maneira um pouquinho mais acurada. Então vou aumentar um pouquinho mais a saturação, olha só, algo em torno de 24%. E a vibratilidade vou aumentar aqui bastante também, para algo em torno de 28% a 30%. Olha só como a nossa cena já está ficando. Olha só, a gente partiu disso aqui, eu vou desativar aqui as configurações, e agora a gente tem essa informação aqui. Continuando, eu vou marcar agora a opção equilíbrio de branco, que é justamente uma característica da fotografia, do arquivo em RAW, que mesmo que você tenha setado na sua câmera um ajuste de branco pré-configurado, você consegue modificar essa informação diretamente no arquivo RAW, justamente por conta da quantidade de informações que ele armazena. Então aqui em temperatura de cor, por exemplo, você observa que a minha cena está muito amarelada, muito mais quente, e como a gente tem ali algumas flores roxas, eu gostaria de deixar essa cena mais fria, um pouquinho mais amena, sem tanto amarelo assim. Então eu vou puxar um pouquinho a minha temperatura de cor mais para o lado do azul, e olha só a diferença. Eu vou desabilitar e habilitar para você ver a diferença. Depois, antes, depois, ok? Em seguida, na tonalidade, eu quero resgatar também um pouquinho mais do tom roxeado das minhas flores. Então eu posso puxar um pouquinho mais esse controle para a direita, algo em torno de 6%, e a gente aumenta ainda mais a intensidade desse efeito, ok? Aqui em sombras e realce, onde a gente vai brincar um pouco mais justamente com as sombras e com as áreas de realce, que são as áreas mais claras da nossa imagem. O que eu gostaria de fazer é resgatar um pouco mais do céu da minha cena, que está claro demais. E essa é justamente a área mais clara da minha cena. Então se eu modificar aqui os realces e deixar eles mais escuros, eu vou acabar deixando, olha só, as áreas mais claras da minha cena
mais escuras, ou seja, o meu céu vai ficando mais escuro e assim eu consigo resgatar um pouco mais das informações de nuvem, o céu azul e as nuvens ali vão ficando mais acinzentadas, o que é bem interessante para a gente dar a temperatura de cor e é claro para que a gente possa enxergar a cena como um todo, deixando ela bem mais interessante. E aqui nas áreas de sombra a gente pode clarear mais elas para que a gente possa revelar um pouco mais, né, o que a gente tem escondido aqui na parte de baixo, nas áreas de sombra do rosto, da roupa dela, deixando um pouquinho mais claro. Bom, e olha só, depois de fazer esses ajustes, vamos ver o que a gente tem aqui no antes. Olha só, essa é a nossa imagem original. Você pode clicar aqui em cima para inverter, né, para trocar o resultado inicial ou o resultado final. E o depois, a nossa imagem com muito mais cor, com muito mais vida, com muito mais informação interessante. Depois a gente vai avançar aqui para a guia detalhes, onde a gente pode aproveitar para resgatar alguns detalhes de nitidez, tentar deixar a nossa imagem ainda mais legal. Eu vou clicar aqui em refinamentos de detalhes e aí você pode utilizar os valores de raio e valor para adicionar mais nitidez à cena. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto. Aumentando o raio, você aumenta a quantidade de pixels que vai ser afetada e o valor, a intensidade do efeito de contraste, de nitidez na verdade, que você vai aplicar à sua cena. Quanto mais raio e mais valor você adicionar à cena, mais nitidez e consequentemente mais ruído também pode ser adicionado à sua cena. Mas você pode utilizar aqui embaixo a opção de redução de ruído para fazer uma redução de ruído nas cores, para tentar tirar um pouco mais esse pontilhado. Olha só, eu vou desmarcar aqui e marcar novamente. Você observa a diferença aqui, olha só, antes e depois para remover o ruído da área colorida dessa cena. Dá um Ctrl 0 aqui para a gente ver de longe e olha aí como é que ficou a nossa cena. O antes, uma imagem sem vida, sem cor, né, totalmente apagada, sem qualquer sentimento, e a nossa imagem depois com muito mais cor, muito mais vida, profundidade, uma expressividade também muito mais interessante. Óbvio que alguns valores são subjetivos. Se você preferir uma temperatura diferente, você preferir um tom de luz diferente, você pode utilizar aqui o painel de equilíbrio de branco para fazer essas modificações, deixar a sua imagem mais fria ou mais quente. Isso aí já vai depender do resultado que você gostaria de aplicar na sua cena. Olha só, aqui ficou bem legal também. E você pode mexer nesses valores à vontade, ok? Bom, isso aqui é apenas um exemplo de como você pode utilizar a persona revelar do Affinity Photo para resgatar mais cor, para resgatar mais vida para as suas imagens. Eu vou trazer outros exemplos de revelação nos próximos vídeos de Affinity Photo aqui do canal, então espero que você fique ligado. E se você fez aí o seu ajuste, se você acompanhou comigo no Affinity Photo e fez os seus ajustes, você pode clicar aqui na opção revelar e em seguida você pode salvar essa alteração em formato JPG para impressão, para compartilhar na internet, enfim, para você finalizar isso da maneira que for necessária. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Forte abraço, tchau, tchau.